Pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo a prova de matemática e raciocínio lógico do concurso de nível superior para assistente técnico administrativo da Unesp, que aconteceu no dia 6 de novembro desse ano. Nesse vídeo, eu vou resolver a questão 13, que tratou do cálculo de área e perímetro, resolução de equação de segundo grau e teorema de Pitágoras. Bora lá? Ao desmembrar um terreno em duas partes, uma delas ficou com o formato de triângulo retângulo, com um dos lados que forma um ângulo de 90 graus, medindo 20 metros a mais que o outro lado, que forma o mesmo ângulo. Se a área dessa parte do terreno é de 2.400 metros quadrados, seu perímetro é qual destes daqui? Bom, pessoal, o texto está informando para a gente que esse terreno aqui foi desmembrado aqui em duas partes. E uma das partes ficou com o formato de um triângulo retângulo. Então, vamos marcar aqui esse formato do triângulo retângulo. Então, repare, um triângulo é chamado de retângulo quando ele possui um ângulo reto. E os lados que formam esse ângulo reto aqui, esses dois lados aqui, a gente chama de catetos. Então, eu tenho aqui esse cateto e esse cateto. E esse lado que está de frente para o ângulo reto é a hipotenusa. O texto informa para a gente que um dos lados que forma o ângulo reto mede 20 metros a mais do que o outro lado. Então, de acordo com o nosso desenho aqui, esse lado aqui ele é maior do que esse, certo? Então, esse cateto ele é maior do que esse cateto. Ele está informando que esse lado aqui ele é 20 metros a mais do que esse daqui. Mas quanto que mede esse lado? O texto não está informando para a gente. Então, eu vou falar que esse cateto aqui, esse lado, ele mede x. Se esse cateto aqui ele mede 20 metros a mais do que esse, então ele vai medir esse lado que é x mais 20. Então, vou escrever aqui x mais 20. Mas informou também que a área desse triângulo aqui, ou seja, a área dessa parte do terreno, ela é 2.400 metros quadrados. Como isso aqui ele está falando para a gente que é uma área, a gente sabe que a área de um triângulo é o produto da base pela altura sobre 2. No caso do triângulo retângulo, a base e a altura a gente pode considerar como sendo esses dois catetos. Então, a área do triângulo vai ser o produto do cateto pelo outro cateto sobre 2. Então, vamos colocar aqui um traço de fração. Vai ser esse cateto x mais 20, vezes esse outro cateto que é x, tudo isso sobre 2. Isso aqui é a área de nosso triângulo retângulo aqui, segundo o problema, 2.400. Pronto, vamos pegar esse 2 que está aqui dividindo e vamos passar para cá multiplicando. Então, a gente vai ter aqui x mais 20 vezes x é igual a 2 vezes 2.400, vai dar 4.800. Repare, nós estamos conseguindo equacionar isso aqui. Agora, vamos aplicar aqui a propriedade distributiva. Vamos pegar todo mundo que está aqui dentro do parênteses e multiplicar por x. Então, x vezes x vai ficar x ao quadrado. 20 vezes x aqui mais 20x. Vamos pegar esse 4.800 e passar aqui para o primeiro membro e vai ficar menos 4.800. Não sobrou nada de lá igual a zero. Repare, chegamos aqui nesta equação de segundo grau. E o nosso objetivo é achar aqui o valor desse x. Para isso, para resolver essa equação de segundo grau, a gente utiliza uma fórmula que é conhecida como fórmula de Bhaskara. Para isso, a gente precisa calcular aqui inicialmente o valor de delta. E delta é b ao quadrado menos 4ac. Veja que no nosso caso que o a é 1, o b é 20 e o c é menos 4.800. Então, b ao quadrado, o b é 20, ao quadrado vai dar 400. Menos 4 vezes o a, que é 1, menos 4. Vezes o c, que é menos 4.800, então menos vezes menos, mais. 4 vezes 4.800, fazendo as continhas aí, a gente encontra 19.200. E 19.200 com 400 vai dar 19.600. Pronto, achamos o valor de delta. Agora a gente vai achar o valor do x. Para isso a gente aplica a fórmula de Bhaskara aí. Então vamos colocar aqui um traço de fração. De acordo com a fórmula, menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Nosso b é 20, então aqui vai ficar menos 20. Mais ou menos, raiz de delta. Nosso delta foi 19.600. Então, raiz de 19.600. Tudo isso sobre 2 vezes a. Nosso a é 1, então 2 vezes 1 vai dar 2. Então, isso aqui vai ser traço de fração. Menos 20, mais ou menos. Qual que é a raiz quadrada de 19.600? Qual é o número que a gente pode multiplicar por ele mesmo que vai dar 19.600? Veja que vai ser 140. E isso tudo aqui sobre 2. Pronto, então com isso a gente vai achar aqui duas raízes. Uma vai ser x' e a outra eu vou chamar aqui de x duas linhas.
x' vai ser menos 20 mais 140 sobre 2. Então, vamos escrever aqui, ó, menos 20 mais 140 sobre 2. x', menos 20 menos 140 sobre 2. Estamos escrevendo aqui, menos 20 menos 140 sobre 2. E agora é só fazer as continhas aqui. Menos 20 aqui, ó, mais 140, que vai dar 120. Que dividido por 2 vai dar 60. Aqui também, menos 20 menos 140, isso aqui vai dar menos 160. Que dividido por 2 vai dar menos 80. Então, nós achamos duas raízes aqui para essa nossa equação. E essas raízes são menos 80 e 60. No entanto, perceba, esse x aqui está indicando para a gente uma medida de comprimento. É o tamanho desse cateto aqui. Então, é claro que esse x ele não pode ser um valor negativo. Assim, o nosso x é 60. Agora que eu já sei que o x é 60, então nós podemos marcar aqui, ó, esse cateto vale 60. E esse outro cateto aqui, como ele é 20 metros a mais, então 60 mais 20, isso aqui vale 80. Mas veja que a questão que a gente calcula é o perímetro dessa região aqui, ó. É o perímetro dessa parte do terreno. Perímetro a gente sabe que é a soma de todos os lados. Veja que eu conheço esse lado, mas repare, esse lado aqui eu não conheço, que é a hipotenusa. Então eu vou chamar essa hipotenusa aqui, ó, de y. Como que a gente vai fazer para achar o valor desse y aqui? Nesse caso aqui está até fácil, pessoal. Veja que nosso triângulo aqui ele é um triângulo retângulo pitagórico. Mas se você não conseguir enxergar que ele é pitagórico, é só aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Como as continhas aqui não são contas difíceis de fazer, então a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras aqui. Vai ser o quadrado da hipotenusa. Eu chamei a hipotenusa de y, então vai ficar, ó, y ao quadrado. É igual a soma do quadrado dos catetos. Então vai ficar, ó, 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. 60 ao quadrado vai dar 3.600. Mais 80 ao quadrado mais 6.400. 3.600 mais 6.400 aqui vai dar 10.000. Portanto, o valor do y vai ser operação inversa exponenciação é a radiciação. Raiz quadrada de 10.000 é quanto? Raiz quadrada de 10.000 é 100. Então, nosso y é igual a 100. Então, já sei que essa hipotenusa aqui vale 100. Como a gente quer o perímetro, basta a gente somar todos esses lados aqui. Vai ser essa medida 100 aqui da hipotenusa, mais esse cateto que é 60, mais esse outro cateto que é 80. Fazendo as continhas aqui vai dar quanto? 80 com 60, 140 com 100, 240. Portanto, o perímetro dessa parte desse terreno aqui deu 240 metros. E essa resposta a gente encontra aqui na letra A. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!